noite, pessoal! Estamos começando mais um Boteco Vem Pra Rua, o podcast do nosso movimento. Aqui a gente vai falar sobre os assuntos que foram pauta nas mesas de boteco pelo Brasil, nas discussões. Ativa forte, né? Não é de hoje que o Lula desprestigia e todos aqueles que estão ao redor dele, como eles desprestigiam o trabalho da polícia, que faz um trabalho importantíssimo de segurança, e que hoje a gente está vendo aí como os crimes aumentaram e a falta que fazem os bons profissionais de segurança pública para conceder proteção para o cidadão comum, né? Assassinatos que aconteceram essa semana terríveis, inclusive daquele rapaz aqui em São Paulo do motoboy, né? Nossa, com o falso motoboy, e a importância da polícia, né? A gente tem isso que valorizar realmente. É isso que dá quando o Lula... Isso que dá quando o Lula ele defende bandido, defende, entre aspas, um simples assaltante. Um assaltante, ele toma alguma coisa de você à força, né? E quando você não entrega o que ele pede ou a coisa não sai muito bem que planejou, aconteceu essa tragédia com esse rapaz. Lembrado, agora quem... né? Porque esse vídeo dele falando do bandido, autorizando o bandido a roubar o celular, é muito marcante, né? Ficou um vídeo. Não foi uma vez só, né, Lu? Tem mais de um vídeo, eu acho que ele defende o assaltante de celular. Defende o assaltante de celular. E a gente, as pessoas estão morrendo, né, por causa de um celular. E aí vem uma pessoa pública falar um absurdo desses, ao invés da gente justamente defender que não, né, ser contra o crime, ser contra o assalto, ele defende o desvalor, né, tudo que é desvalor é o que esse cara defende. Preciso mandar um alô para os meus amigos, digamos assim, da mídia, da imprensa lixo, né? Então, vamos criticar o Lula agora de maneira efetiva ou vamos dar aquela passadinha de pano? Não tá na hora de colocar o que é no seu lugar? Bandido é bandido, né? Corrupto é corrupto, ou só vai ficar na passação de pano? Hoje é engraçado, se vocês pegarem no Google e colocar Lula, caso do posto policial, vocês vão achar 400 notícias, Lula pede desculpa, Lula pede desculpa, Lula pede desculpa. Mas nenhuma com uma crítica contundente. Nenhuma indo no cerne da questão. Então, infelizmente, quando a gente tem todas essas situações onde parte da imprensa não tem mais credibilidade, ela faz parte do problema, assim como parte do... Ela, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Não foram todos que concordaram com Teve voto vencido lá. Teve voto vencido, e o interessante é que esses votos vencidos foram muito bem fundamentados. Né? Eles realmente... Assim como aqui, né? A decisão da STF. Assim como aqui. Também. Eles se debruçaram para realmente trazer uma resposta, e eu achei que foi uma pesquisa muito apurada, o que esses participantes, membros aí, né, esses membros do comitê fizeram. Então, a gente tem até que reconhecer, valorizar o trabalho desses dois. Acho que teve um dedinho da Bachelet lá, não teve? Teve vários dedinhos. Eu vou ler uma reportagem aqui, um pedacinho da reportagem do antagonista aqui. Então, vamos lá. Um desses representantes, né, o Arif Bulkan, um dos integrantes do colegiado, que se manifestou publicamente em defesa do petista. No ano passado, esse mesmo advogado defendeu a suspensão da extradição para os Estados Unidos, olha de quem? Do empresário colombiano Alex Saab. Não é o cara da Suécia não, é colombiano. Alex Saab, operador financeiro de Nicolás Maduro. Tem alguma coisa a mais do que falar? Não. Acho que não, né? Fica muito explicado, né? Tá muito claro, né? Então eles sempre falam em devido processo legal, mas nunca falam em provas. O STF autorizou lá atrás o Moro a fazer o julgamento, foi 3, 4, 5 vezes, o Teorildo Zavascki passou por a decisão dele, e o Moro só investigou porque podia. É a mesma coisa que um time de futebol ganhar de 3-0, aí depois acaba a partida, chega alguém da FIFA e fala: não, aqueles 3 gols não valem, volta pra trás, você perdeu de 1-0. É ridículo. Olha, a Nilce Fernandes, é isso? Boa noite a todos, cheguei atrasadona, mas hoje a gente também atrasou um pouquinho. Fica aqui, viu, Nilce? Fica aqui, aí você acompanha o comecinho depois. Ah, você não vai sortear o livro? Ai, gente, hoje calma aí, eu vou pegar o livro. Comentem aí. Comentem aqui. Isso aqui é um boteco mesmo. Isso aqui é um boteco. Levanta a calça aí, Buto. Não vamos passar, mas vamos lá. Então, Lu, esse tema da ONU é uma vergonha. O advogado que representou o Lula
basicamente copiou a defesa dele. Então, não tem contraditório, não teve contraditório algum, né? E ali uma referência importante é que esse comitê, quando aceitou essa denúncia do Lula, o processo ainda não havia terminado. Sim. Então, assim, não poderia, em tese, você não poderia ele não poderia nem ter colocado esse processo na ONU, não deveria nem ter sido apreciado. Isso foi colocado em 2016 e ainda os processos, os recursos ainda estavam transcorrendo. Então, foi uma decisão super. Eu falo de calhorda, porque aqui no Boteco a gente pode usar essas expressões um pouco mais chulas, mas é porque ela realmente é uma decisão que não representa os anseios da população brasileira e quem é a ONU para interferir na soberania do país. Quando a Lu fala palavrão, não palavrão, mas quando começa a falar assim, porque ela tá brava, pessoal. Tô brava. Realmente, essas interferências externas, elas me incomodam muito pessoalmente. Eu, como brasileira, patriota, ainda que eu entenda que organismos internacionais são muito importantes nas relações de Estado, nas relações até diplomáticas, mas esse tipo de interferência, para mim, ela soa como algo muito manipulado e não legítimo. Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo esses pontos aí. A gente tinha que fazer realmente uma atuação mais contundente em relação à ONU com relação a essa decisão. Lu, e o livro aí, Gutão? Voltei, hein? Voltei e trouxe. Gente, vamos fazer um teste hoje, na verdade. É a primeira vez que a gente vai fazer isso. A gente vai colocar uma hashtag aqui. Qual que vai ser a hashtag? Boteco vem pra rua? Boteco vem pra rua. Pode ser, vamos começar com isso. Tem como você digitar, Lu? Eu não sei como é que faz aqui. Tem. Vamos lá, peraí. Aí vamos lá, como é que vai ser? Se você digitar aí no comentário a hashtag Boteco VPR, né? Boteco vem VPR. Isso, mais curtinho. Se você estiver seguindo a gente no Instagram, tem que estar seguindo a gente no Instagram, senão não ganha. A gente vai mandar para vocês o livro do Vem Pra Rua, conta toda a história da construção do movimento, como é que surgiu. O impeachment, o mapa do impeachment. Rogério Schecker e Colin Butterfield. Foi muito legal, é uma história realmente muito interessante e eu acho que vale a leitura até para os ativistas que acompanham, para quem sempre acompanhou a história do movimento, conhecer um pouco os bastidores de toda essa construção, porque as pessoas iam às ruas naquelas manifestações gigantescas que reuniam milhares de pessoas, mas elas não imaginam como que surgiu, como foi construído, os desafios, as dificuldades, as perseguições, enfim, uma série de situações que estão relatadas nesse livro, super fácil de ler, um livro leve, muito legal, a história do Vem Pra Rua, muito bacana, vale a leitura. Legal. Ó, quem colocar a hashtag Boteco Vem Pra Rua no YouTube, tá? Quem está assistindo no YouTube, porque a gente não consegue sortear se tiver em outra plataforma. Então vai pro YouTube, digita lá Boteco Vem Pra Rua e nos segue no Instagram, que a gente vai fazer a checagem depois. Sorteio no final, tá certo? E ainda dando continuidade aqui às baboseiras da semana, né? Além do comitê da ONU, essa decisão, a fala do Lula contra o policial, ele ainda emendou, ele foi continuando, né? Agora teve do Zelensky culpando a vítima pela tragédia na Ucrânia, um país em guerra devastado, e eles apoiando a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia para poupar o Putin de toda essa tragédia humanitária que está acontecendo na Ucrânia. Então é um desastre, né? E ainda vem posar de democrata. É esse o democrata que se coloca à disposição da sociedade brasileira? Que engraçado. Que engraçado. O Lula está de acordo com o Bolsonaro. Acho que no primeiro tema, a gente tem 2 temas que eles estão de acordo hoje. Então quer dizer que Lula está de acordo com o Bolsonaro. Quando Lula concorda com Bolsonaro, ou quando Bolsonaro concorda com Lula, eu imaginava que era só a amizade com o Centrão. Mas a gente vê que dia a dia isso vai aumentando a lista, né? Então, a gente sabe que Lula apoia o Putin, o Bolsonaro também. Que engraçado. E aí, galera, PTzada, vocês vão votar então no Bolsonaro porque ele apoia o Putin? E aí, bolsonaristas, vocês vão votar então no Lula porque ele apoia o Putin ou vocês vão votar no Bolsolula, né?
Depois coloca a figura aí do Bolsolula, Guto. Eu acho que esse cara pode ganhar no primeiro turno. O Bolsolula pode ganhar no primeiro turno. Deixa eu buscar aqui. Mas sabe que a gente comentou isso, né? Essa semana na live com o Moro, falando sobre essa questão, né? Como é que o Ocidente está vendo o Brasil hoje? Porque o Brasil não toma uma postura em favor das democracias ocidentais, fica em cima do muro, né? Lula apoiando Putin e o Bolsonaro meio que apoiando, né? Não querendo mais omisso, né? Mais omisso. O Brasil parece o Brasil hoje está aparecendo nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, que não sabia se ficava para um lado, se ficava para o outro, se ficava neutro. Depois de algumas pressões, o Brasil ficou do lado correto, felizmente, né? Felizmente. O que o Moro comentou, que foi interessante, é que assim, ele está se enxergando, né? Existe uma teoria de que o mundo está se dividindo novamente, polarizando, mas uma polarização um pouco diferente da Guerra Fria. Polarização entre democracias e autocracias. E com os dois candidatos que estão liderando as pesquisas, a gente já sabe para onde a gente está pendendo. Né? Olha só, tentar cortar o assunto para depois a gente voltar. Eu gostei muito da pergunta da Mônica. Boa noite, Mônica, tudo bem? Aqui, Mônica Moreno, boa noite, Mônica. Vamos dar aplausos para a Mônica. Ela queria entender, Lula com ficha suja concorre a presidente, cadê a lei do ficha limpa? Tem duas pernas esse negócio, né? Mônica, Lu, você é advogada, mas me corrija se eu estiver errado, a minha memória é mais ou menos boa. Mônica, você lembra qual foi o primeiro ato do Cássio Nunes? Eu te falo, como ministro do STF. Ele não anulou, mas ele bloqueou, ele segurou a ficha limpa. A lei da ficha limpa, ou seja, durante um período de uma decisão monocrática, ele suspendeu, essa palavra que eu estava buscando, suspendeu a lei da ficha limpa. E se você lembrar, foi justamente nesse período que começou o revisionismo em cima da Lava Jato. Exatamente. Então, no primeiro momento, o Lula pôde sair da prisão, daí a pouco suspenderam a ficha limpa, ele já começou a se colocar como candidato, daí a pouco o STF suspendeu a prisão em segunda instância, daí a pouco o Lula estava solto, e daí a pouco ele é candidato. Então, tudo começou com Cássio Nunes, ele que abriu a primeira brecha pro bolsonarista, nomeado pelo Bolsonaro, né? Ele é plagiador de alguma... Né? A lei da ficha limpa, que permitiu que vários corruptos condenados, vários condenados corruptos, né, voltassem a pudessem disputar um pleito eleitoral agora nas eleições de 2022. Não foi só o Lula que foi beneficiado, vários outros, a gente vai ver aí vários outros desses corruptos que foram condenados por crimes de corrupção, agora voltando ao cenário eleitoral. É uma tragédia, gente, o que acontece nesse país. Né? É uma tragédia para a população brasileira. A gente não pode esquecer os males que a corrupção causa, os estragos que ela causa e se perpetua por gerações inteiras. Então, a nossa luta ela tem que ser muito ampla, tem que ser a sociedade inteira mobilizada em torno dessa causa. E, principalmente, observar as decisões que estão acontecendo nas diversas esferas do poder, tanto no Legislativo quanto no Supremo Tribunal Federal, e para ver o quanto isso está impactando a nossa vida. Né, que eu acho que esse é o grande desafio. Ô, Guto, só para terminar último comentário, assisti ontem a live de vocês, você com o Rogério. Foi muito boa, aliás. Você foi muito boa, você fez uma pergunta que me chamou a atenção, como ele entendia o momento atual, né? De maneira bem resumida, ele comentava que, me corrija se eu estiver errado, se eu entendi bem, que nós estamos hoje provavelmente num momento pior do que nós estávamos com o PT. Porque naquela época, quando o Dirceu tentou, isso está bem claro na minha memória, modificar o diretor da Polícia Federal, houve uma pressão enorme, eles não conseguiram fazer isso. Existia a lei da ficha limpa, existia outros processos, como outras leis, como a lei de improbidade administrativa, existia a lei anticorrupção completa, com delação premiada, esse tipo de coisa, e foi justamente esse arcabouço que permitiu as manifestações de 2014 e 2015, que culminou com o impeachment, né? E hoje a gente não tem mais nada disso, ou seja, o Bolsonaro em 2 anos e meio ou 3 conseguiu fazer aquilo que o PT não conseguiu em 13. E inclusive as instituições, né, muito fortalecidas. O ministro Eduardo Cardoso, ministro da Justiça,
no governo da Dilma, ele tentou várias vezes mudar a direção da Polícia Federal, mesmo do Ministério Público, e o apelo popular, você lembra quantas vezes nós fomos às ruas para dizer não, você não vai mexer na Polícia Federal? Sim. E é impressionante a tolerância. Eles não tiveram coragem. De cidadãos brasileiros que eu acho que a corporação estava muito fechada. Sim, mas havia ali uma comoção social em torno dessa causa que impediu uma pressão violenta para que essas interferências não se concretizassem. Não, as tentativas foram feitas. E aqui, no primeiro momento, na primeira brecha, Bolsonaro ele simplesmente fez o que ele quis, ele interferiu de fato, ele mudou completamente as superintendências, e isso a população aceitou pacificamente. É isso que me espanta, os mesmos que foram lá na Avenida Paulista, naquelas manifestações gigantescas pelo Brasil inteiro, lutar contra isso, hoje se calam diante das mesmas barbaridades que a gente está vendo. Eu acho que a gente tem que nominar isso daí, Lu. Não, talvez a gente não generalize tanto assim, mas dizer que aqueles mesmos bolsonaristas, entre aspas, né, que futuramente se tornaram bolsonaristas, que iam nessas manifestações conosco, na Paulista, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, se vocês se olhassem no espelho e falassem assim, olha, a Dilma vai mudar o DG da Polícia Federal, o que é que vocês fariam? Por que vocês agem diferente quando isso ocorre com o Bolsonaro? A capa do processo muda, a atitude e a indignação muda também? Então, pessoal, vamos voltar para a racionalidade. O país é nosso, é de vocês. Políticos não deveriam mandar na população. Políticos são servidores da população. Então, bolsonaristas, petistas, pensem no seu voto. Vocês querem novamente corruptos? É aí que fica a questão. É uma anestesia geral, né? É uma anestesia, uma paralisia geral, e a gente está vendo aí o avanço, uma eleição super difícil, a gente reproduzindo, acho que está pior mesmo do que 2018. Eu concordo com o Rogério Schecker naquela observação que ele fez ontem. Eu acho que a gente está vivendo uma situação muito pior do que aquela que nós tínhamos anteriormente. E olha, eu estou vendo um cenário muito desastroso. A terceira via não decola. Vamos ver agora aí para os próximos dias se a gente consegue trabalhar o Congresso, realmente, né, Lu? Sim. E trabalhar o Congresso é fundamental. Eu acho que não adianta, até voltando um pouco, né, assim, no que eu penso, pessoalmente falando agora, o presidente da República ele é importante, mas a gente foca muito na eleição do Executivo e esquece o quanto o Congresso Nacional é fundamental para que as pautas importantes para o país avancem, né? Então, a gente precisa também concentrar um pouco da nossa energia em eleger deputados e senadores melhores e que nos representem de fato. Receba! Esse boteco hoje está muito sério. Acho que a gente tem que falar um pouquinho de outras coisas. Ô, Lu, o que você está tomando nessa xicrinha aí? Fala pra gente. Café. E você, Rodrigão? Tá na breja? Hoje o meu líquido é transparente, então não vou falar o que é. Não tem é que eu até me proteger aqui, se tiver menores na... até o final do boteco a gente vai saber o que o Rodrigão tá bebendo. Até o final. Como meu pai falava, é água que passarinho não bebe. Beleza. O Rodrigão falou na semelhança, né, entre os extremos. Eu queria colocar um negócio na tela aqui, não sei se vocês viram. Botei. Lu, tira o comentário pra gente ler, por favor. Peraí. Botei outro. Opa! Mais um, diretor. Consegue, Lu? Vou contar. Aí. Bolsonaro vê moeda única como trava para socialistas. Gente do céu, trava para socialista. Moeda única com quem? Rodrigão, a Argentina não é governada por um progressista? Eu achei que iam fazer que o Bolsonaro estava propondo o dólar real, o euro do real, libra real. Peso real. Eu estava lembrando, quando o Fernandes lá foi eleito, né, na Argentina... Vou até fechar aqui para falar palavrão. Ele disse, o Bolsonaro, que ele queria criar uma grande pátria bolivariana. O que aconteceu? Será que Bolsonaro quer fazer parte da grande pátria agora? Uma grande pátria bolsonariana? Seria isso? É piada, cara. Pô, com tanta gente... Ó, eu tenho vários amigos argentinos do coração, eles não... provavelmente não estão assistindo. Gustavo Bertani, Fernando Barbaro, são amigos assim da vida que eu conheci. Mas
a Argentina e o Brasil têm vários problemas. E quando você junta duas coisas com grandes problemas, esses problemas se potencializam, né? Ficam problemas exponenciais. Então a Argentina tem um grande caminho para cumprir, para andar, para se desenvolver, assim como o Brasil. A gente não toma conta nem da gente. Imagine uma decisão do Copom, Argentina e Brasil, para tentar segurar a inflação. Sobe ou desce Vamos congelar Gente os do preços. céu. Gente do céu, não é uma piada. É muito difícil pensar Fala aí, Lu. nisso, né, gente? É muito difícil pensar nisso num continente com economias tão diferentes e tão instáveis como o nosso. Então, eu não entendo pensar isso, a inviabilidade desse projeto, como ele foi criticado, tanto Lula e Bolsonaro defendendo, e não Bolsonaro. é só a Argentina, não, gente. A Lula já defende essa moeda para Calma toda a aí. América Latina. Olha lá, Tá lá, ó. para toda a América Lula Latina. defende a criação. De novo? Eles estão concordando de Estão novo. concordando de novo. Então, assim, Nós estamos perdidos. E essas falas foram recentes agora, né, sobre isso. O bolsopetistas existe? O bolsopetismo existe? É real. Claro que é real. E para piorar, Lu, vamos comentar um tweet antigo do... Pode falar bananinha? Eduardo Pode. Bolsonaro. Só imaginando como seria maravilhoso, entre aspas, né, para o contribuinte brasileiro, uma moeda única, uma Venezuela e Argentina. Ironia. O que será que o mercado diz sobre isso? Será que ele tem a mesma opinião ainda? Não sei, hein? Com certeza não, né? Paulo Guedes defendeu a criação dessa moeda, Bolsonaro saiu agora recentemente em defesa da criação dessa moeda, e é algo inviável, né? Os economistas Paulo Guedes, criticaram demais esse projeto. O Paulo Guedes virou um populista. A gente não consegue nem fazer a nossa lição de casa aqui, de trazer estabilidade para a nossa própria economia, e quer trabalhar uma moeda única num continente super desigual quanto a América Latina. Hein? Paulo Guedes não consegue fazer uma reforma tributária. A gente não tem. Vamos dar um passo para trás. Vai. A gente não consegue nem controlar o orçamento. E o Paulo Guedes quer controlar o orçamento da Argentina, que tem um sistema que não é federativo, é uma união. Paulo Guedes, vai trabalhar, cara. Vai trabalhar. Ou peça demissão e vai ganhar dinheiro. Realmente foi uma surpresa. Assim, é uma surpresa. O Paulo Guedes foi uma decepção nesse sentido, sabe? Essas narrativas, elas não colam, elas não têm aderência. Acho que a gente precisa eleger realmente gente muito melhor e pensar nisso com muita seriedade. Mas quantas vezes, então, o Lula concordou com o Bolsonaro essa semana? Acho que todas, né? Não só essa semana, mas acho que eles são muito parecidos, eles têm semelhanças assim, intrínsecas. Eles batem na Lava Jato, eles não querem a candidatura do Moro, eles são contra a lei da ficha limpa, são contra a segunda instância, são contra a... Como se diz? Você falou do Putin já? Do Putin, também são improbidade administrativa, a lei da ficha limpa. Gente, acho que a gente tem que fazer um partido dos trabalhadores bolsonaristas, viu? Olha lá o Gustavo. O Gustavo sempre está com a gente, hein? Boa noite, Gustavo. Fala, Gustavão. Obrigado aí pela presença. Paulo Guedes, diga que está com problemas familiares e peça demissão. É uma boa. Gente, não é fácil não. E o nosso STF, hein? Mamãe. Ó, tem uma notícia aqui que eu queria que vocês comentassem. Isso dá pano pra manga, pra gente falar aqui. Ministros do STF, vocês estão lendo aí, gente? Aham. Ministros Tem do STF... participação de Lira. Vem participação de Lira em movimento contra a justiça. Eu fico imaginando, né? Tanto retrocesso, né? O STF soltou Lula e vira e mexe, ultrapassa aí excede, né, as prerrogativas. E aí agora eles vão para cima aí do Lira, né? Eu acho que o Checker fez um comentário bacana ontem sobre isso, que como tudo está desarrumado, né? Todos os poderes estão capengas e apoiando no erro do outro, e é difícil. Parecem facções brigando um contra as outras e tentando se proteger, aproveitando brechas para atacar. É o modus operandi de facção. População, quem tá se dando mal nessa? População. STF tem saguão em Congonhas, o executivo e o Bolsonaro viaja de avião para cima e para baixo para andar de jatinho, né, de jet ski. Assim. O PGR ficou na França, né, para não fazer o último julgamento do Daniel Silveira. E por aí vamos, né? E por aí vamos.
É E isso aí, aí, Lu? Rose. A Rose Rios aqui A Rose. comentando. Pior que podem fazer o que quer, que não acontece nada. Então, não acontece nada porque eu acho que existe uma população hoje muito alienada, enfraquecida, sem Perfeito. disposição para ir para as ruas, porque desanima. A verdade Vamos é que, perguntar né, pra Rose. desanima. Rose, se tivesse uma manifestação em um dado momento, não vou falar em dia e tal, você iria pra rua? Responda Manda o aí. seu recadinho aí pra gente, por favor. É importante, a gente não está sentindo essa comoção social para defender essas pautas importantes. Não adianta só defender aquilo que eu falo, o executivo ou uma causa, assim, vários Tem temas. caneco. Não, a gente tem que focar naquilo que está nos prejudicando no dia a dia, né? E a gente está vendo o enfraquecimento das instituições, a corrupção avançando, o enfraquecimento das medidas de combate à corrupção, e tudo isso acaba impactando muito na nossa vida. A Rose, ó, ela está falando claro, hein? Já está dando Claro. aí. Rose, Ela tá falando claro. um desafio então pra você, do bom sentido, tá? Na próxima live, consiga 5 pessoas, traga aqui que estejam dispostas a fazer uma manifestação. Que tal a gente começar uma corrente? Estamos em maio ainda, até lá na frente, até junho, por aí tem um tempo. Topa? Vamos começar uma Vambora. corrente? E obrigado pela participação, viu, Rose? Muito E obrigada. aí, como é que pessoal. estão os comentários aí? Tem muito boteco que vem pra rua? Olha lá, quero ver. Pessoal, hashtag Boteco Vem Pra Rua e vamos Ó, se vocês quiserem ganhar Ó, eu já o anotei livrinho aqui do... alguns que eu peguei aqui rapidinho. Já tem aqui a Júlia Noviski, o Edil Polito, que já se colocaram. Olha lá. Ela foi na última manifestação do Vem Pra Rua. Muito bom, Rose, muito obrigada. Legal. Qual? Do ano passado? A do Bolso Lula? A do Bolso participação Lula? é muito importante para a gente sentir que existe realmente essa comoção, essa união das pessoas em torno dessa causa, porque é muito difícil organizar uma manifestação sem adesão e sem essa vontade popular, né? E isso hoje é um sentimento que a gente não está percebendo nas pessoas. Eu acho que fazia parte também da reação do sistema. É claro, o mecanismo quer isso, né? A gente sempre fala disso, como o sistema vai engolindo e vai massacrando até a nossa energia, né? Essa vontade de lutar, a gente vai desanimando e vai se arrefecendo. Foi isso que aconteceu, a desesperança leva as pessoas a simplesmente se alienarem cada vez mais. Então, toda aquela comoção social que havia em 2018, essa vontade de participar, aquela esperança que o país ia dar aquela guinada, de repente as coisas foram acontecendo de tal forma e com uma velocidade tão grande de destruição que o cidadão comum, ele se fala, meu Deus, não tem jeito, eu não, sabe, não vou lutar por mais nada. E ao contrário, tem que ser um movimento contrário, a gente tem que realmente recuperar essas energias e defender o país dessas armadilhas que hoje estão aí nos apavorando, né? Eu faço uma provocação essa semana. A gente viu que no 1º de maio houve lá o comício onde o Lula participou, né? E pelo que eu entendi, houve verbas parlamentares lá pagando, por exemplo, o show da Daniela Mercury. Foi algo em torno de 100 mil reais. Calma aí, aqui gente, calma aí. Isso. Espera aí, que eu vou botar na tela uma coisa bem Coloca bacana. na tela. Aí, enquanto o Guto tá vendo aí, eu quero comentar, pessoal. E o TCU, eu tava vendo aqui nas minhas notícias, olha lá, vamos lá. 2 notícias. Tem um comentário da Rose aí, se puder tirar pra gente, Lu. Ó, 2 notícias aqui. Debate CNN, né? Vereadores discutem show pró-Lula de Daniela Mercury. E aí também eu coloquei aqui embaixo, que essa é daquela motociata que teve há um tempo atrás. E a motociata do Bolsonaro custou 1,2 milhões aos cofres públicos, né? Mas o show da Daniela Mercury foi bancado pela prefeitura e ela usou a plataforma ali para poder fazer campanha pro Lula, né? Foi isso? Ridículo. Mais uma coisa que se parece, hein, Rodrigão? Mais uma coisa. Gastar dinheiro público para campanha. E eu vou complementar. A Daniela Mercury, como cidadã, ela tem todo o direito de apoiar quem ela quiser. A gente não discute isso. Agora, Daniela, vai um recado para você. Poxa, então você usa de verba pública para propagandear a quem você apoia e depois você fala a mesma coisa contra o Bolsonaro? Eu falo contra os dois. Então, não acho absolutamente incorretas motopasseatas financiadas com dinheiro público. A gente vê que aquilo lá sai do cartão da presidência, com segurança, etc. e tal. E com Lula pode? Gente, não pode com nenhum. Então, petista, cobrem
o seu candidato Lula e cobrem o Bolsonaro. Bolsonaristas, cobrem Lula e cobrem também o seu candidato. Vocês não podem simplesmente criticar um e o outro, não. Sim, Rodrigão. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Resumo da ópera. Boa, gostei. E como é que a gente vai sair dessa inércia, né? Bom, eu só sei que... Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tomando uma no boteco. Tomando uma no boteco. Tomando uma para não passar raiva, tanta raiva, para não morrer do ataque do coração e depois fazer alguma coisa. É, isso aí. Sim. Como que a gente pode fazer algumas coisas, por exemplo? A gente quer, eu pelo menos quero o Moro como candidato, vou falar por mim. O que eu vou fazer? Se o Moro não sair candidato, eu não vou votar em nenhum candidato do União Brasil. Ponto. Se depender do meu voto e União Brasil sabotar o Moro, não vou votar em ninguém do União Brasil. Ponto. Então, galera que está assistindo, vocês que apoiam o Lava Jato, faça a mesma pressão naqueles deputados que vocês eventualmente tinham a propensão de votar, então tem que apoiar o Moro. O Guto bolou uma hashtag interessante hoje, né, Luguto? Sobre isso. O que é que você acha? Eu coloco, na verdade, isso aí a gente vai ter que ver ainda os desdobramentos dentro do União Brasil, mas eu acho que uma pressão, como o Rodrigão falou, é que se não for o Moro, a galera tá fora do União Brasil, né? Ou Moro ou tchau União Brasil. E tchau, queridos. O vídeo que o Bivar gravou hoje, não sei se vocês viram, dá a entender que a terceira via realmente foi por água abaixo. Ela nunca existiu de fato, né? Existiu só um papinho para a imprensa, que todos poderiam conversar, mas a gente está ouvindo isso desde lá do ano passado. Ou pelo menos tirando a postura do Moro, que abriu mão da candidatura para alguma coisa, todos os demais não fizeram nenhum movimento, né? Então é isso, mas eu confesso que eu acho que a candidatura, pela resposta que ele deu antes de ontem, na nossa live com o Moro, não foi uma resposta muito animadora, né? Eu espero que seja uma resposta estratégica. Cautelosa, também, né? Eu acho que não é papel dele nesse momento fazer isso, né? Ele já se colocou como candidato diversas vezes, dizendo que está com o nome à disposição. Cabe a quem quer ele como presidente, imagino que todos nós aqui, pressionar. É o nosso papel. Você falou ontem sobre um projeto 200+, que é tão importante para o nosso país nesse momento, né, da questão da renovação. Eu queria até falar um pouco disso, viu, pessoal? A gente já está chegando aqui no fim da live, já são 45 minutos. Tem um projeto que está circulando aí, que foi idealizado por diversos movimentos e pessoas que estão contribuindo, e eu acho que é esse o caminho para a gente renovar o Congresso Nacional. Então, é uma plataforma onde candidatos que assinem um termo de compromisso defendendo 3 pilares super importantes, quatro pilares super importantes, que é coloca ali... Onde está? Conhece o projeto? Apoiar. Esse é o projeto. Vamos abaixar um pouquinho... Só coloca ali sempre em defesa da democracia, das liberdades, do combate à corrupção, o fim do foro privilegiado, a prisão após condenação em segunda instância, principalmente a redução ou extinção do fundão eleitoral, e que esse candidato ele tenha passado por algum curso de capacitação política, de formação política, para que ele venha mais preparado para disputar as eleições. E aí esse projeto vai disponibilizar, vai colocar à disposição da sociedade esses candidatos. Então é muito importante que todo cidadão brasileiro acesse, apoie, divulgue, porque eu acho que isso é o mais, a gente tem que viralizar isso na sociedade. É um projeto apartidário, então ali você vai poder encontrar o seu candidato, vai selecionar o seu candidato na hora que estiver à disposição, porque parece que ainda não está à disposição, mas eu faço questão de ser uma embaixadora desse projeto, de divulgar essa iniciativa, porque eu acho que o caminho é a renovação do Congresso Nacional. A gente tem que dar muita atenção para isso, principalmente num ano eleitoral tão difícil, em que a gente não quer nem Lula nem Bolsonaro, são 2 extremos que estão provocando muitos estragos ao país, cada um à sua maneira. Nunca agora sim, tem algumas coisas boas, tem algumas coisas ruins, mas no geral foram grandes retrocessos que aconteceram no país nesses últimos 4 anos. Então, Lu, pessoal, é importante, foco no Congresso Nacional. Porque assim, a situação hoje é crítica, porque é Lula e Bolsonaro que estão liderando.
né? Independente de quem ganhar, a gente precisa de alguém que faça frente ao populismo. E esses candidatos que vão aderir ao 200 mais são candidatos que têm uma carta de compromisso com democracia, com esses valores que a Lu colocou aqui. Então é importantíssimo que a gente fique ligado. Muita gente pergunta até no Instagram, mas e aí, quem que você vai votar para deputado, senador? Provavelmente vai ser alguém que está dentro dessa lista do 200 mais. São pessoas sérias, né? Pessoas comprometidas. Tem gente comprometida, mas o 200 mais vem para invadir o Congresso com pessoas boas. Se a gente tiver mais de 200 deputados lá dentro, a gente consegue mudar o país. Nossa, pessoas comprometidas. Gente, é assim, eu não vou nem dizer que é um sonho, porque agora o projeto está aí à disposição da sociedade. Então, depende muito de nós. É uma realidade. Como nós podemos ser agente da mudança, um replicador dessa ideia, divulgar isso para a sociedade o máximo possível, e esse é o apelo que eu faço para cada um de vocês que tá aqui nos acompanhando, para que a gente seja o transformador, para que a gente seja realmente... E os candidatos que a gente conhece, que vocês conheçam, peçam a eles para acessar, para assinar, para se comprometer, porque mais do que prometer, é importante se comprometer. Eu estava pensando numa coisa aqui, Lu, pegando um gancho do projeto 200+, que é em quem são opções propositivas de quem poderia ser votado nas eleições, né? Que tal a gente lançar um desafio aqui para o pessoal? O que é isso que está acontecendo aqui? Eu não tô vendo nada. Entrou alguém aqui. Olha, tem alguém aqui. Quem? Como e agora, assim? Hein? Eu coloco ou não coloco? Não. Não sei quem que é. Não sei. É alguém Que estranho medo. aqui. Entrou aonde? Entrou aqui na nossa live, mas eu não adicionei, não. Não sei quem é. Ah, eu posso imaginar quem seja. Eu posso imaginar. Se for aí, manda um sinal de fumaça pra gente. O coelhinho da Páscoa deve estar atrasado. Ele esqueceu de mandar o ovinho pra gente. Vamos pro último gole, então? Vamos pro último gole, mas eu queria fazer um desafio antes. Pessoal, é o seguinte, quem tá assistindo a live, a gente falou agora de uma opção para votar. Hoje colocaram deputados, senadores, enfim, que apoiam prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, e por aí vai. Surgiram nomes para a gente dar uma analisada nas contas de gastos no próximo programa. Então coloquem nomes aí de deputados, de senadores. A gente vai abrir aqui a ferramenta do Vem Pra Rua, que já está disponível, que é o mapa da Câmara e o mapa do Senado. E a gente vai dar uma olhadinha nas contas e nas capivaras desses caras. Que tal? Tem algum nome aí para vocês sugerirem? Boa, Alonso. Vamos trazer aqui. A galera vai colocar. Quer ver um recado para o Santos, não, aí. Olha lá. Vai, Corinthians. Simone Santos. Vai, Corinthians, aqui, ó. Vai, Corinthians. Deixa eu só dar um eu vou trazer recadinho. o Palmeiras para essa tela, porque esse boteco tá Guto. sem o Palmeiras, não tem valor nenhum. Dá-lhe Crefisa. Ô Lu, só dar um recadinho final. O sorteio a gente vai fazer no começo do programa da semana que vem. Então, continuem comentando aí, porque o sorteio não dá para fazer online. Então, só depois que publicar o vídeo, a gente faz o sorteio. E lembre-se, hashtag Boteco Vem Pra Rua, comente aí. Anotei os nomes aqui, ó. Depois o próprio sistema vai lembrar, vai sortear aí. Boa, esse é um ótimo nome para a gente trazer. E aí, se você estiver curtindo o Instagram, a gente vai checar lá depois. A gente vai mandar o livro para vocês, Professor sortear. Roque, boa também, vamos lá. Vamos trazer os gastos. Não esqueça de fazer dedicatória, Guto. Dedicatória. Vou fazer uma dedicatória. E é isso aí, Polito, muito obrigada pela participação. Pessoal, vamos continuar a nossa luta aqui todos os dias, acompanhando o cenário político, os bastidores da política, para trazer para vocês as nossas percepções. Aqui a gente fala como cidadão, nós também sofremos aí os impactos, tanto quanto vocês, e vamos continuar nessa luta, porque é muito importante a união de todo mundo agora num país, num ambiente tão polarizado quanto o nosso. É isso aí, último gole. Vamos lá, pessoal, Rodrigo. semana que vem vamos ver quantas coisas mais Bolsonaro e Lula concordaram. Então vai ser o placar Bolsolula. A gente vai listar tudo que eles concordaram daqui até a eleição.
É isso aí, Verdão, gente. Luciana, é isso aí. Que Verdão, que... Tamo junto. Se o Verdão for lavajatista, tamo junto. Tem vaia nesse seu negócio aí, esse seu aparelho tem de legal? tudo aqui, ó. Isso é ótimo. Isso aí, cada semana a gente coloca uma coisa. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Mais um Boteco Vem Pra Rua. Pessoal. Excepcionalmente na quinta-feira, mas semana que vem a gente volta, quarta, o Boteco abre às quartas. Muito obrigado por todo mundo que participou, que mandou comentário, mandou pergunta, colocou a hashtag Boteco Vem Pra Rua para concorrer ao livro na semana que vem, nós vamos sortear. E é isso aí, Lu. Valeu, pessoal. Um beijão, vamos fechar o boa Boteco. noite, bom final de semana. Bom Rodrigão. Dia das Mães, né? Domingo é Dia das Mães. Então, valeu, musiquinha gente. para acabar o nosso Boteco Vem Pra Rua. Valeu, gente!